Antes de começar esta história, imagine uma montanha tão bonita que parece saída de um cartão postal, mas que ao mesmo tempo carrega histórias que poucos turistas conhecem. No coração da ilha de Lombok, na Indonésia, existe um vulcão gigantesco chamado Monte Rinjani. Com mais de 3.000 metros de altura, ele é o segundo vulcão mais alto do país e atrai aventureiros do mundo inteiro. Durante o dia, o cenário parece quase mágico. Trilhas verdes serpenteando pelas encostas, nuvens atravessando lentamente o cume, e dentro da enorme cratera, um lago azul profundo chamado Segara Anak, que parece calmo demais para um lugar formado pelo fogo da terra. Mas quando o sol desaparece atrás das montanhas, o Rinjani revela outro lado. Guias locais costumam alertar os visitantes sobre certas áreas da montanha que devem ser evitadas depois do anoitecer. Ao longo dos anos, alguns montanhistas desapareceram sem deixar rastros. Outros voltaram, mas se recusaram a explicar o que aconteceu lá em cima. Entre os moradores da região existe um aviso simples, quase sempre dito em tom sério. Se você estiver na montanha e ouvir alguém chamando seu nome na escuridão, não responda. Foi exatamente essa história que chamou a atenção de Lucas. Lucas era um aventureiro que mantinha um pequeno canal de viagens na internet. Ele gostava de explorar trilhas perigosas, lugares abandonados e montanhas pouco conhecidas. Não era famoso, mas tinha seguidores suficientes para financiar suas expedições. Para ele, quanto mais misterioso o lugar, melhor para o conteúdo. Quando ouviu falar das histórias envolvendo o Monte Rinjani, decidiu que precisava subir aquela montanha. Ele chegou a Lombok em uma tarde nublada. A vila que servia como base para os montanhistas era pequena, cercada por vegetação densa e ruas de terra que pareciam desaparecer na floresta. O ar tinha um cheiro forte de terra molhada, como se a própria montanha estivesse respirando logo ali atrás das casas. Lucas caminhou até um pequeno mercado para comprar água e perguntar sobre trilhas menos conhecidas. Quando abriu o mapa no celular e apontou para uma trilha antiga que havia encontrado em um fórum de trekking, o homem que o atendia ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele não parecia curioso. Parecia preocupado. Lucas perguntou se aquela trilha ainda era usada. O velho balançou a cabeça lentamente. Disse que quase ninguém passava por ali há anos. Lucas perguntou o motivo. O homem demorou alguns segundos para responder. Então se inclinou um pouco sobre o balcão e disse em voz baixa: "Algumas partes da montanha não gostam de visitantes." Lucas riu, achando que era apenas folclore local. Mas antes que ele fosse embora, o velho disse mais uma coisa. Se você ouvir alguém chamando seu nome lá em cima, não responda. Na manhã seguinte, Lucas começou a subida. As primeiras horas foram tranquilas. A trilha principal era usada por muitos montanhistas, e ele cruzou com algumas pessoas pelo caminho. Mas depois de um tempo ele deixou o caminho tradicional e entrou na trilha antiga que havia marcado no mapa. A partir daquele ponto, tudo mudou. O movimento de pessoas desapareceu completamente. O caminho ficou estreito, cercado por árvores retorcidas e pedras vulcânicas escuras. O vento que passava entre as encostas produzia um som estranho, quase como um suspiro atravessando a montanha. Lucas continuava gravando tudo com sua câmera. Para ele, aquele isolamento era perfeito. No final da tarde, ele encontrou um pequeno platô com vista direta para a cratera. Lá de cima era possível ver o Lago Azul brilhando no fundo do enorme buraco formado pelo vulcão. Era um lugar perfeito para montar acampamento. Ele armou a barraca, preparou algo para comer e passou alguns minutos observando o céu escurecer lentamente. As estrelas começaram a surgir, e a montanha parecia mergulhar em um silêncio profundo. Foi nesse momento que Lucas ouviu algo. Primeiro foi apenas um ruído leve sobre as pedras, como um passo. Ele levantou a cabeça e tentou ouvir melhor. O som desapareceu. Lucas pensou que poderia ser apenas algum animal passando pela trilha, mas alguns minutos depois o som voltou. Desta vez mais claro. Passos. Passos lentos sobre pedra. Ele pegou a lanterna e iluminou a trilha ao redor do acampamento. Não havia ninguém ali. Apenas árvores, pedras e uma névoa fina começando a subir da encosta. Lucas riu sozinho. Provavelmente estava imaginando coisas. Mas aquela não seria a última vez que ouviria aqueles passos. Mais tarde, já dentro da barraca, ele acordou abruptamente no meio da madrugada. No início não sabia o motivo. Então percebeu. Havia alguém sussurrando do lado de fora. Era um sussurro muito baixo, quase impossível de entender.
Lucas ficou imóvel dentro da barraca, tentando ouvir melhor. O sussurro parou por alguns segundos. E então voltou. Mais perto. O coração dele começou a bater mais rápido. Ele pegou a lanterna e abriu o zíper da barraca lentamente. A luz iluminou apenas a névoa e algumas árvores tortas. Mas quando ele apontou a lanterna para o chão, percebeu algo que não estava ali antes. Pegadas. Pegadas humanas. Descalças. Elas vinham da trilha e paravam exatamente na frente da barraca. Lucas chamou perguntando se havia alguém ali. Ninguém respondeu. Ele voltou para dentro da barraca e começou a fechar o zíper. Foi então que ouviu uma voz atrás dele, chamando seu nome. Lucas. Ele congelou. A voz vinha da encosta escura atrás do acampamento. Alguns segundos depois ela repetiu. Lucas. Mas não parecia apenas uma pessoa falando. Era como várias vozes tentando imitar a mesma palavra ao mesmo tempo. Lucas lembrou imediatamente do aviso que havia recebido na vila. Ele decidiu ficar em silêncio. Então algo começou a subir a encosta. Pedras rolando. Passos. Muitos passos. Era como se várias pessoas estivessem caminhando lentamente em direção à barraca. Lucas apagou a lanterna e prendeu a respiração. Os passos pararam. Bem na frente da barraca. O silêncio ficou pesado. Então a voz surgiu novamente. Desta vez muito mais perto. Lucas, você se perdeu. O sangue dele gelou quando percebeu algo. A voz era idêntica à dele. Exatamente igual. Lá fora, alguma coisa começou a andar lentamente ao redor da barraca. Os passos arrastavam pela terra e pela pedra. Então algo tocou o tecido. Um dedo pressionou o nylon da barraca para dentro. Lucas observou aquilo sem conseguir se mover. O dedo era longo demais. Muito mais longo do que deveria ser. A silhueta da criatura apareceu do lado de fora, inclinando a cabeça como se estivesse escutando. Então a voz falou novamente. Agora sem sussurrar. Lucas, abre. Ele não se moveu. Alguns minutos depois, os passos começaram a se afastar lentamente, descendo pela trilha. Lucas não dormiu mais naquela noite. Quando o sol começou a nascer, ele saiu da barraca. O acampamento estava vazio. Mas o chão contava outra história. Havia dezenas de pegadas ao redor da barraca, todas formando círculos. E todas seguiam na mesma direção quando se afastavam. A trilha antiga que descia para a floresta. Lucas pegou a câmera para registrar aquilo. Foi quando percebeu que a câmera havia gravado durante a madrugada. Ele começou a assistir ao vídeo. A imagem mostrava a barraca iluminada pela lua. Durante alguns segundos nada aconteceu. Então uma figura entrou no enquadramento. Alta demais. Magra demais. Parada a poucos metros da barraca. Depois outra figura apareceu. E outra. E outra. No final do vídeo havia pelo menos 15 figuras ao redor do acampamento. Todas imóveis. Todas olhando para a barraca. Lucas avançou o vídeo até os últimos segundos. Uma das figuras caminhou até a entrada da barraca. Quando a luz da lua iluminou o rosto da criatura, Lucas desligou o vídeo imediatamente, porque o rosto dela era idêntico ao dele. Mesma barba. Mesmo cabelo. Mesmo olhar. Lucas desceu o Monte Rinjani naquele mesmo dia, sem gravar mais nada. Sem olhar para trás. Ele nunca publicou aquele vídeo. Mas anos depois, um guia contou algo curioso para um grupo de turistas que subia a montanha. Ele disse que às vezes, em trilhas antigas do Rinjani, algumas pessoas escutam uma voz chamando seus nomes na escuridão. E quase sempre a voz parece familiar, porque segundo as histórias da montanha, o Rinjani não cria monstros. Ele apenas copia quem sobe até lá. E às vezes, essas cópias descem primeiro.